O deslocamento ósseo primário é toda a força do próprio osso em expansão, e o deslocamento secundário é o crescimento vindo por outros ossos. Os outros ossos crescem e deslocam outro osso. Esse é o deslocamento dito secundário. Entendendo resumidamente o comportamento do crescimento crâniofacial. A base do crânio é toda essa região aqui, composta pelo etimoide, pelo pré-esfenoidal, pela base esfenoidal e pelo osso occipital. Então isso é a base do crânio. Aqui nós temos o palato, lado bucal e lado nasal. Então, para o entendimento, a base do crânio causa um deslocamento numa direção facial. A base do crânio tem um crescimento endocondral a partir das cartilagens. A fossa média se expande e desloca o assoalho do crânio anterior, fazendo com que o complexo nasomaxilar e a mandíbula também cresçam. Aqui nós temos a fossa craniana posterior, a fossa craniana média e a fossa craniana anterior. Então o crânio é formado por todo um complexo sistema de suturas. Todo esse complexo de sutura tem um comportamento de crescimento. Por exemplo, o palato, ele deposita o osso na sua parte bucal e reabsorve na parte nasal. Essa região do complexo nasomaxilar, nessa região aqui, é uma área de mais reabsorção. E nessa região do teto do complexo nasal é uma área de mais aposição óssea. A área da espinha nasal anterior é uma área de aposição óssea. O seio maxilar, à medida que ele vai sofrendo a pneumatização, vai aumentando, ele causa um crescimento da maxila e um deslocamento para frente, para baixo e para trás da maxila. Então, ele ajuda no crescimento antero-posterior da maxila. O próprio complexo do osso maxilar ajuda a formação da maxila num sentido mais vertical. Todo um sistema complexo de suturas, ossificação intramembranosa. A área do complexo nasomaxilar, a área de reabsorção óssea. O teto do complexo nasomaxilar é a área de mais aposição óssea. Região do pilar canino, essa região anterior é uma área de mais remodelamento ósseo. Embora ela esteja apondo o ósseo na periferia da tábua, por dentro da tábua ela está reabsorvendo. E essa variação, essa proporção, causa um remodelamento anterior, dando a concavidade característica dessa área. Essa região do arco zigomático cresce para trás. A região da túber cresce para trás. O osso alveolar tem um comportamento de crescimento vertical da maxila. Essa região da espinha nasal anterior é uma área de reabsorção. O teto do complexo nasomaxilar é uma área de aposição óssea. Com o crescimento dos glóbulos oculares e a formação da órbita, ela cresce no sentido de sua maior expansão, para baixo e para as laterais. Então a órbita cresce para baixo no sentido da sua maior abertura, para baixo no sentido da sua maior abertura, causando um componente vertical do complexo maxilar. A túber tem um comportamento de crescimento para trás.
A tuber, juntamente com o arco zigomático, crescem para trás por remodelamento. A tuber, na parte posterior dela, ela apõe o osso na tábua externa, e na tábua interna ela reabsorve o osso. O mesmo acontece na região do seio maxilar, causando um componente de crescimento para trás da maxila. E o osso maxilar propriamente dito tem um componente de crescimento primário, porque ele apõe e reabsorve osso, ele aumenta em tamanho. Esse é o componente primário da maxila. E a maxila, crescendo na direção antero-posterior, porque à medida que a tuber cresce para trás, a maxila cresce para frente na mesma proporção. A força que desloca é a matriz funcional, é uma relação de crescimento coordenado por músculos, função e posição. Todo o complexo de tecido mole colocando em função, que faz a matriz funcional levar tudo isso para frente e para baixo. A matriz funcional, os ossos, os músculos, os tecidos moles, os componentes neuromusculares é que fazem esse crescimento ir para frente. Então, à medida que a tuber cresce para trás, vai acontecendo a erupção dos molares e vai formando então um crescimento antero-posterior da maxila. Então, o processo alveolar participa desse crescimento mais vertical da maxila, embora ele esteja antero-posteriormente colocado. As superfícies da maxila na região anterior, elas reabsorvem mais, mas elas também apõem o osso. Através da tábua mais externa, há uma aposição de osso por conta do periósteo. E na parte interna, há mais uma reabsorção na tábua interna, e causando então esse remodelamento ósseo. Observa que acima da meia altura da abertura nasal há uma inversão do crescimento, há uma área de mais aposição óssea. O chamado ponto A, que é o ponto que está mais ou menos na altura do ápice dos incisivos, ali é exatamente uma inversão da posição óssea. Aqui seria praticamente o ponto A. Aqui há mais aposição e nessa região há mais reabsorção. Aposição e mais reabsorção óssea, um remodelamento inverso. Então, acima da espinha nasal anterior, nessa região, acima da espinha nasal anterior, nós vamos ter mais aposição óssea, no próprio osso nasal. É a área de mais aposição óssea. Enquanto isso, o palato, na área onde ali é o palato, nós temos então uma reabsorção na superfície nasal do palato, mais por dentro, acompanhado de um crescimento do palato para baixo. Na área bucal do palato, nós temos então a posição óssea. Então, nessa área bucal do palato, nós vamos ter mais a posição óssea, causando um deslocamento para baixo do palato. Tecidos bucais, o lado bucal do palato vai sofrendo a posição óssea, tendo um deslocamento para baixo e para frente, junto com o complexo do osso alveolar. E no lado nasal do palato, nós vamos ter mais reabsorção óssea. E ele então vai descendo, obviamente, para baixo. À medida que os dentes, o próprio palato e a erupção dos dentes, junto com o osso e o crescimento vertical do osso alveolar, todo esse complexo vai vindo para baixo, vai então descendo
crescendo a maxila para frente e para baixo, o componente anterior. A região do seio maxilar vai expandindo o seio maxilar por reabsorção no lado interno e aposição óssea no lado externo do seio maxilar. Então, o alvéolo, o osso alveolar vai crescendo verticalmente, a erupção dos dentes, o seio maxilar por dentro reabsorve e vai alocando o osso na sua parede externa. Nas paredes externas ele vai tendo um crescimento em expansão e deslocando a maxila. O osso malar e o arco zigomático vão crescendo e se remodelando para trás, acompanhando a túbera. A parte mais posterior do seio maxilar, mostrando então que o seio maxilar também favorece um crescimento vertical, porque ele vai crescendo também para baixo no assoalho do seio maxilar, nas paredes laterais e internas do seio maxilar também vai sofrendo um deslocamento e remodelamento. As paredes nasais médias do osso etimoide apoiam o osso, e as paredes do assoalho nasal e as laterais, elas reabsorvem o osso e vão criando então um componente vertical de crescimento. A região do teto do osso nasal e o próprio osso frontal, as células etimoides aqui, então é uma área de aposição óssea que faz um crescimento para frente. O osso nasal apondo o osso, crescendo para frente. O osso nasal crescendo para frente junto com o osso frontal. Enquanto isso, a órbita se alarga para baixo por conta do crescimento do globo ocular. E a matriz funcional, que seria os componentes neuromusculares, formação de veias, artérias, etc. e tal, também vão se remodelando e conformando esses ossos para o crescimento nas várias regiões, orbital, nasal, os músculos orbicular da boca, músculo mental, e vão então projetando tudo isso conforme a função. E todo esse complexo de suturas são considerados os sítios de crescimento ósseo conforme a idade. E todo o complexo maxilar vai sendo projetado para frente, para baixo, para frente, para trás através do arco zigomático, da própria túbera. Então, um componente antero-posterior de crescimento e um componente vertical de crescimento. A órbita cresce em direção à sua maior abertura, conformando o osso malar. O assoalho da órbita cresce para baixo e para frente. E o comportamento de irrupção dos dentes com o osso alveolar, que é o osso alveolar propriamente dito, e o osso maxilar propriamente dito, ou o osso esquelético basal. Então, o osso malar, através também da sutura, por aposição intramembranosa, o osso malar, então, e o processo zigomático acompanha o crescimento posterior do arco maxilar, do processo maxilar. É uma aposição óssea mais posterior e uma reabsorção óssea nessa região mais anterior, causando então um remodelamento antero-posterior do osso malar e do arco zigomático para trás. Nervos, artérias, veias, vênulas, arteríolas, a matriz, as exigências musculares vão então conformando o perfil dos tecidos móveis. Veja a extensão do seio maxilar até na área de pilar canino, parede anterior do seio, parede posterior do seio maxilar, túber, a região do pilar canino, as inclinações, a concavidade nessa região causada pelo remodelamento. Então, a formação do osso alveolar, a erupção dos dentes e o comportamento vertical de crescimento conforme a idade e conforme os surtos de crescimento. A função da ortopedia, da ortodontia, formando então o padrão de crescimento, separar o que é osso alveolar e osso basal, osso esquelético. Todo o comportamento ósseo vinculado ao comportamento neuromuscular.
na busca de um direcionamento de crescimento, na busca da oclusão perfeita. Agir nos componentes dentários, nos componentes alveolares e nos componentes ósseos, junto com os componentes musculares, e a matriz funcional de crescimento ou de direcionamento de crescimento. As áreas de inserções musculares dos músculos da mastigação. Essa linha aqui é a linha de inserção do músculo mentual. Abaixo dela é o osso esquelético e acima dela é o osso alveolar, região de dentes e alvéolo. Osso basal e osso esquelético. O osso alveolar propriamente. As movimentações serão apenas dentárias ou serão dentoalveolares? Ou serão movimentações de direcionamento de crescimento ósseo? A movimentação dentária estará de acordo com a tábua vestibular, com o padrão de doença periodontal. As movimentações na área de furca é osso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, áreas aonde perdeu o dente e perca de altura do osso alveolar, perda de largura do osso alveolar na movimentação mesodistal, áreas de forame incisivo, osso esquelético, não existe mais o osso alveolar, osso esquelético e osso alveolar aonde havia dentes, aonde ainda há dentes, osso esquelético e osso dentoalveolar. Nesse corte da maxila, observe as raízes na região de molares, raiz palatal, as raízes vestibular e a distância com a cortical, o mesmo na região de incisivos centrais, incisivos laterais, a relação com a tábua cortical. Na arcada inferior, a relação das raízes dos dentes, canino, incisivo lateral e incisivo central, com a distância óssea da mandíbula. Então, o comportamento daquilo que antes era apenas um embrião de 30 dias. A articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular e o disco articular.